Eclesiastes capítulo 10, a partir do verso 12, nos traz a seguinte mensagem. Diz assim o texto: As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Até aqui, nesses versos aqui de 12 a 15 do capítulo 10 de Eclesiastes, nós temos uma clara comparação entre a conduta e o coração do tolo e os benefícios que poderiam lhe trazer a sabedoria. O quanto importa nós sermos sábios, sábios para estabelecer aquilo que nós devemos falar e o que nós devemos não falar. Sábios para estabelecer quais as prioridades das nossas vidas. Esse tipo de sabedoria precisa conversar com aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor, para sabermos através da palavra que palavra deve sair da nossa boca. Para sabermos através da palavra quais as prioridades da nossa vida. O tolo não conhece essas coisas, por isso ele constrói o seu caminho na insegurança, na insensatez da escuridão da manhã. Por isso ele não tem nada além do hoje, porque ele não tem qualquer expectativa ou perspectiva de eternidade na presença de Deus. Ele só tem o hoje e vive o hoje de uma maneira insensata, de uma maneira não lúcida. Vive o hoje como se não tivesse a quem ou de que prestar contas a Deus. Poucos pecados destroem tão gravemente um ministério, uma igreja, relações pessoais, uma família, quanto o pecado que provém da língua. Palavras rudes, palavras ditas de uma maneira impensada, palavras que não visam a construção, a exortação, o crescimento do outro, mas tão somente visam destruir uma reputação ou construir uma dissensão, uma facção. Palavras que não devem ser proferidas por pessoas que se dizem cristãs. O próprio Tiago ele vai fazer advertências grandes, profundas sobre isso. Se alguém se considera religioso, escreve Tiago, se alguém se considera religioso, mas não pode frear a própria língua, essa pessoa está se enganando. Essa pessoa não está vivendo em convergência com aquilo que professa, com aquilo que prega. Por isso a questão da língua ela é muito séria, a questão do falar ele é muito sério. O que nós temos, o que tem saído da nossa boca é para a edificação. São palavras de sabedoria ou são meras tolices? Tolices em cima de tolices, buscando agradar a plateia, buscando trazer riso, buscando trazer seguidores para o meu próprio ego, visando agradar o meu próprio coração, ou são a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor pregada dia após dia através do nosso falar, da nossa vida, para que muitos possam ver em nós o testemunho de Cristo. Precisamos refletir sobre o poder e o perigo da língua. De fato, há poder em nossas palavras, mas não poder no sentido sobrenatural de como nós temos uma palavra poderosa, não. Há poder na palavra do Senhor. Ela é poderosa, ela é genuína. A nossa palavra enganosa, de um coração perverso, corrompido por causa do pecado, tem o poder de destruir. Tem o poder de gerar mais pecado, de cavar mais abismos. Por isso o tolo fala desenfreadamente, ele fala sobre o futuro, ele fala sobre tudo que pode vir, mas ele esquece que tudo está no controle das mãos do Senhor. E nada que não for convergente com a palavra do Senhor se cumprirá. Deus tem todo o poder, todo o governo, e por isso merece toda a glória, eternamente. Por isso o autor de Eclesiastes vai falar de uma maneira muito séria, como o tolo ele constrói a sua desgraça. No princípio as suas palavras parecem meras tolices, mas logo isso começa a ganhar força, logo isso começa a ser crível pelas pessoas. E então, como vai escrever no verso 13, no início as suas palavras são meras tolices, mas no final são loucura perversa, porque procedem de um coração perverso.
Por isso podem provocar dissensões, por isso podem provocar intrigas, facções, um entendimento errado, equivocado das coisas, dito com muita frequência, com muita assertividade, no sentido de afirmação, uma afirmação segura, pode provocar um dano muito grande. Às vezes em pessoas que não tem nada a ver com a história, como a gente costuma dizer. Precisamos dominar bem a nossa língua. Embora o tolo fale sem parar, ninguém pode saber o que está para vir. Deus o sabe. Ele é que sabe de pensamentos que tem a nosso respeito. Ele que tem o controle e o coração dos reis nas suas mãos e inclina para onde quer. Assim diz a palavra do Senhor. Mas há um outro aspecto aqui que o sábio coloca, o pregador coloca, e que nós devemos levar em consideração. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Quais são as nossas prioridades? E aqui diz respeito àquilo que o tolo empreende, naquilo no qual ele coloca o seu coração. Isso o deixa tão cansado, tão insatisfeito, e essa é a palavra-chave nesse entendimento. Insatisfação, ausência de contentamento. Quando nós não temos contentamento, quando Deus não é o nosso contentamento todo o suficiente, lembra do Salmo? Se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. Quando isso não é verdade em nossas vidas, nós empreendemos muita energia em muitas direções e mal reconhecemos o caminho de casa. E mal reconhecemos a prioridade do nosso lar. E mal reconhecemos as relações humanas que estamos perdendo, empreendendo caminhos insensatos. Cuidem dos seus corações, que eu cuide do meu coração, que nós possamos cuidar dos nossos corações, de modo que não deixemos que outros ídolos, falsos deuses, tomem lugar nas nossas mentes, roubem a nossa energia, roubem o nosso tempo, e que nós não saibamos mais para o que trabalhamos e para a eternidade para a qual nós fomos destinados. Prioridades. Quais são as suas prioridades? Primeiro, como você tem usado a sua língua. Segundo, quais são as suas prioridades. E talvez uma coisa esteja profundamente relacionada com a outra. Porque se nós temos as nossas prioridades no lugar certo, no Senhor, na glória de Deus, nossa língua professará honra e glória a esse Deus. Exortação aos irmãos que precisam voltar para o caminho. Sabedoria para os irmãos que precisam de direção. Sabedoria para nós mesmos. Verso 12, eu comecei lendo esse verso. As palavras do sábio lhe trazem benefícios. Que possamos alcançar corações sábios. Esse é o meu desejo para a igreja.